Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos nessa aula falar sobre as superfícies parametrizadas. A gente já falou nesse curso sobre as curvas parametrizadas. Dessa vez vamos falar sobre as superfícies parametrizadas. Vamos começar relembrando o que são as curvas parametrizadas para ver a diferença entre as duas. Primeiro, o que era a curva parametrizada? A curva parametrizada era uma linha que você colocava aqui, por exemplo, num plano ou você colocava no espaço, né? Então você tinha essa curva, essa linha no espaço. E essa curva tinha dimensão 1. Por que tinha dimensão 1? Porque se você pegar essa curva aqui, essa linha, e esticar essa linha, ia ficar só um eixo, só uma reta. Se você pegar também essa linha aqui, ó, e esticar essa linha, ia ficar um eixo, ou seja, tem dimensão 1. Tanto é que quando a gente ia parametrizar essas curvas, tanto no plano como uma curva no espaço, a gente precisava só de uma variável de parametrização. Então a gente tinha lá uma variável t de parametrização e cada ponto dessa variável de parametrização levava a um ponto lá na curva, né? Tanto no plano como se a curva fosse do espaço, né? Ou seja, esse t aqui ia levar um x de t e um y de t se a curva estivesse no plano, e a gente acrescentaria um z de t, né, se a curva estivesse no espaço. Se estivesse no espaço, a gente acrescenta aqui um caso de z de t. Então, curva parametrizada é isso. É uma curva, é uma linha que está ali no plano ou no espaço e a gente pode parametrizar usando uma variável só, porque essa curva, essa linha só tem uma dimensão. Se a gente esticar ela, fica uma reta, fica um eixo só. Agora, as superfícies parametrizadas não é uma linha só. É um monte de linha. Você vai costurar um monte de linha e vai ficar um tecido, um pano. Agora você tem um pano no espaço. E se você pegar, por exemplo, esse tecido que está no espaço e esticar ele, vai virar um plano, ok? E esse plano não é uma dimensão, são duas dimensões. Olha só, é uma dimensão e outra dimensão. Então, no caso, a gente vai trabalhar, quando a gente for parametrizar a superfície, com duas variáveis de parametrização, ok? Que vai ser, no caso, u e v. Então, ao invés de ter só uma linha e ter um intervalo naquela linha, que cada ponto naquele intervalo leva a um ponto da curva, agora a gente tem uma região no plano, né? Esse seria o domínio ali da parametrização, que é onde ficam as variáveis de parametrização, o domínio da parametrização. Então, o domínio da parametrização não é mais um intervalo de uma reta. Agora é uma região do plano, porque agora a gente tem duas variáveis de parametrização. E cada ponto desse domínio da parametrização, cada ponto desse par ordenado de variáveis de parametrização, vai levar a um ponto lá na superfície. Então percebe que essa função de a parametrização de superfície, na verdade, é uma função de duas variáveis independentes, e aí vai levar a um x, que depende dessas duas variáveis, a um y, que também depende dessas duas variáveis, e a um z, que também depende dessas duas variáveis. Então esse daqui é o que? É um x dessas duas variáveis, um y dessas duas variáveis e um z. Então, para cada uv, vai levar lá a um ponto na superfície. Lembrando que esse daqui não é o gráfico da parametrização, ok? A parametrização é uma função, no caso de superfície, é uma função de duas variáveis de parametrização independentes que vão levar a três variáveis dependentes. Então, se a gente fosse construir o gráfico, seria o que? Duas variáveis mais 3 seria 5. Seria no R5, a gente nem consegue enxergar o gráfico dessa função. Então a superfície, no nosso caso, lembra que é o traço ali, ok? É só a imagem da função, ok? É só a imagem da função que a gente está trabalhando. Vamos a alguns exemplos de superfícies parametrizadas? Primeiro, vamos parametrizar a superfície do tronco do cilindro de raio F. Primeiro, por que superfície do cilindro? Porque da mesma forma que a esfera, quando a gente fala esfera, na verdade é esfera maciça. Isso que significa esfera, não é só a casca, é tudo lá dentro. Quando a gente fala de cilindro, também a gente está falando de sólido. A esfera é um sólido, não é uma superfície. O cilindro é um sólido, não é uma superfície. Então ele está envolvendo a casca dele, ali, a lateral dele, tudo que lá dentro. Só que quando a gente fala superfície do cilindro, a gente está pegando só a lateral aqui.
E por que tronco, né? Porque na verdade o cilindro ele seria infinito, né? O tronco eu estou pegando só uma parte do cilindro. No caso aqui, ó, eu estou cortando aqui entre o Z0 e o Z6, né? Então eu peguei só essa parte aí do cilindro. Então por isso superfície do cilindro, né? Na verdade superfície do tronco de um pedaço do cilindro. E o cilindro de raio A, né? Então eu peguei um cilindro qualquer, ok? Mas tem esse raio A. E aí a parametrização que eu posso usar para esse cilindro é esse daqui, ó. O X, no caso, ó, olha só, perceba que aqui eu estava com U e V, né? Não necessariamente as variáveis de parametrização têm que ser U e V. Eu posso usar, por exemplo, T e S, eu posso usar, igual a gente acabou de ver, θ e Z, né? Geralmente, quando vai falar de ângulo, geralmente é θ ou φ, né? O U e V eu até evito um pouco, só quando já tem várias letras, aí tem que colocar o U e V. Porque o U e o V parecem um pouco, às vezes confunde, tá? Mas pode ser U e V, pode ser T e S, pode ser nesse caso θ e Z. Então, nesse caso aqui, esse A cosseno de θ vai ser a coordenada X que a gente vai achar aqui do cilindro, né? E esse X depende do θ e do Z, que são as duas variáveis de parametrização. O A seno vai ser o Y desse θz. E aqui o Z vai ser também a terceira coordenada, né? Coordenada Z do θz. E aí o θ vai ser de 0 a 2π. Por que o θ vai ser de 0 a 2π? Porque o θ, na verdade, é a volta aqui, né? Ele começa em 0, radiano e vai até 2π. E o Z vai de 0 a 6, porque eu defini que começa no chão esse cilindro e vai até uma altura 6. Da onde que eu tirei essa parametrização? Você já assistiu a aula sobre coordenadas cilíndricas? Lá nas coordenadas cilíndricas eu expliquei aqui que o x seria um r cosseno de θ, o y seria um r seno de θ e o z seria o próprio z, né? Eu expliquei por que equivale essa relação. Só que nesse caso, eu peguei um cilindro, eu parti de um cilindro. E se eu partir desse cilindro, esse raio é uma constante, eu sei qual que é o raio, tá? O raio é uma constante, então a única coisa que vai variar aqui é o θ e o z. Então aqui só tem duas variáveis, só o θ e o z. Então essa parametrização eu peguei lá das coordenadas cilíndricas, ok? Então se você quiser parametrizar um cilindro, você pode parametrizar desse jeito. Cuidado que isso daqui é uma parametrização de um cilindro, desse cilindro aqui, que é perpendicular ao plano XY, ou seja, ele está perpendicular ao chão, partindo do chão, né? E ele está com o eixo Z bem no meio dele, ok? Se esse cilindro for deslocar um pouco, ou se ele for deitar, aí já muda um pouco a parametrização, já pode mudar a parametrização, ok? Então cuidado, essa é a parametrização desse cilindro. Mas se eu pegar um cilindro qualquer, pega um cilindro qualquer, é só você colocar lá os eixos X, Y, Z dessa forma. Você pensa, o Z está pegando bem o meio do cilindro, o X e o Y eu vou colocar de forma que o cilindro fique encostado neles ali, perpendicular aos dois, né? E aí pronto, aí a parametrização fica dessa forma. Vamos ver outro exemplo de parametrização de superfície, quando a gente for parametrizar uma superfície esférica, que é a casca esférica, né? Quando a gente, nesse caso, é uma superfície esférica centrada na origem e de raio A. Aí como que é a parametrização? Ele vai depender de duas variáveis, de θ e de φ. Vai ser essa coisa grandona aqui. O x de θφ, eu já coloquei de cor diferente só para vocês diferenciar. Aqui é o x de θφ, aqui é o y de θφ e aqui é o z de θφ. O x de θφ é a cosseno de θ seno de φ. O y de θφ é a seno de θ seno de φ. Aqui tem um vírgula a mais, né? Vezes. E aqui o z de θ é a vezes cosseno de φ. O θ vai de 0 a 2π, o φ vai de 0 a π. Né, professor, da onde que você tirou isso? Eu não peguei lá das coordenadas, da aula de coordenadas cilíndricas, o último exemplo. Esse exemplo eu peguei lá das coordenadas esféricas. Lá das coordenadas esféricas eu vi que o x podia ser trocado por ρ, cosseno de θ, seno de φ. Mas no caso, ρ era o raio da esfera. Então eu troquei aqui por A, porque eu sei que o raio é A. E esse A é constante, né? Esse A, que é o raio, é constante, ok? Aí o y, né? Rho, que é o A, que é o raio, que no caso eu chamei de o raio de A. Seno de θ, seno de φ, vezes seno de φ. E o z é o ρ, que no caso é o raio que eu chamei de A, vezes cosseno de φ. Ficou essa parametração. De novo, essa daqui é centrada na origem de raio A. Se for sem ser no centro na origem, estiver deslocada essa esfera, aí já pode mudar aqui
a parametrização. Mas, de novo, se eu tenho uma esfera, eu posso colocar de forma que eu coloco os eixos x, y, z de forma que o centro da esfera colide com a origem ali dos meus planos x, y, z, tá? Vamos agora a um exemplo, aqui um exercício, ó. Encontre a parametrização do gráfico da função f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado. Essa daqui é uma função de duas variáveis independentes. E a gente viu que isso daqui é uma superfície. Okay? O gráfico de uma função de duas variáveis independentes é uma superfície. No caso, é essa superfície aqui, o nosso conhecido paraboloide de revolução. E aí eu quero fazer a parametrização, ou seja, eu preciso de um R que vai depender, eu vou chamar de T e S as variáveis de parametrização, tá? Que aí eu vou encontrar lá o x que depende desse T e S, um y que depende desse T e S e um z que depende desse T e S, ok? Então, como que eu escrevo? A ideia é o seguinte, como que eu escrevo esse x? Como que eu escrevo esse y? Como que eu escrevo esse z? Aí eu vou pegar uma estratégia aqui, ó. Uma estratégia é o seguinte, eu vou pegar o x de TS e vou falar que ele é só o t, tá? Eu vou pegar o y, né? Percebe que aqui o x e o y não estão ligados diretamente, então eu vou chamar o y de s. Aí o seguinte, olha essa relação aqui, ó. A gente tem f de x e y igual x quadrado mais y quadrado. E o f no fundo é o z, concorda que o f no fundo é o z? Então escrever desse jeito não é a mesma coisa que escrever z igual x quadrado mais y quadrado, ok? Se o x eu já chamei de t, se o y eu já chamei de s, então no fundo o z vai ser o quê? T quadrado mais s. Então aqui o z vai ser o quê? T quadrado mais s ao quadrado. Ou seja, pronto, achei uma parametrização. A parametrização seria o quê? R de ts seria o quê? A primeira coordenada é o t, a segunda coordenada é o s, e a terceira coordenada, que seria o z de ts, né? Seria t quadrado mais s quadrado. Pronto, achei uma parametrização. Essa é a parametrização do gráfico dessa função aqui, que seria essa paraboloide de revolução. Ou também eu posso fazer de um outro jeito, porque não tem só uma forma de parametrizar. Às vezes você quer fazer a parametrização da mesma superfície, o seu amigo faz de um jeito, você faz de outro, e no fundo os dois estão certos, não tem só uma parametrização. Eu vou pegar uma outra estratégia aqui. Uma outra estratégia, então, de novo, eu preciso de um x de ts, de um y de ts e de um z de ts. A minha ideia é o seguinte, vamos começar falando que o z vai ser um t, tá? O z é um t. Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó. Vou trocar o z por t. Eu vou ter t igual a x quadrado mais y quadrado, ok? Aí, olha só, se eu tenho essa é uma equação, olha só o que sobrou. Essa é uma equação de uma circunferência de raio raiz de t. Como que eu parametrizo uma circunferência de raio raiz de t? Aí eu posso parametrizar pensando na curva parametrizada, ou eu posso usar até as coordenadas, que é baseado nas coordenadas polares. Que vai ser o quê? Vai ser o raio, no caso o raio é raiz de t, né? Porque lembra que é x ao quadrado mais y quadrado mais o raio ao quadrado? Quem que é o quadrado da t? É o raiz de t, né? Raiz de t cosseno da outra variável, que é o s, né? E raiz de t de seno da outra variável, que é o s. Pronto, eu parametrizei. Ó, deu outra. Ou posso fazer até melhor. Nossa, eu não gosto de raiz. Raiz às vezes é ruim para derivar, para integrar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o z de t ao quadrado. Porque aí quando eu vou trocar o z, eu vou trocar o z por t ao quadrado. X ao quadrado mais y quadrado igual a t quadrado é uma equação de uma circunferência de raio. Quem que é o quadrado da t ao quadrado? É o t, de raio t. Então aqui em vez de colocar raiz de t, fica só t. Olha só, essa é outra parametrização. Ó. Essa é uma parametrização desse paraboloide. Essa é outra parametrização desse paraboloide. Né? Não tem só uma forma de parametrizar uma curva, não. Pode ter mais formas, ok? Vamos agora ver algumas coisinhas sobre as superfícies parametrizadas, sobre as parametrizações. Aí é o seguinte, eu posso calcular as derivadas parciais. Então, olha só. Eu tenho um R, que é a parametrização de uma superfície, que depende lá das variáveis t e s, ok?
Aí eu tenho lá o x desse TS, o y desse TS e o z desse TS. Eu posso calcular lá o del R del T. O que é esse del R del T? Seria como se fosse o vetor gradiente dessa função R, pensando que o S é constante. Então só depende do T. Então se o S for constante, como que seria o vetor gradiente? Vamos supor que só depende do T. O vetor gradiente seria o quê? Em relação ao dr del T. Seria o vetor gradiente desse aqui pensando S constante, só depende do T. Ou seja, seria o del x del T, ó, del x del T, del y del T, del y del T, del z del T. Né? Ou seja, o del R del T, que a gente também pode chamar de RT. Se aparecer RT, sabe que é a derivada lá da parametrização, todos em relação a T. Ou seja, o del x del T, del y del T, del z del T. Ou seja, derivada de cada componente em relação a T. Da mesma forma, a gente pode calcular também o del R del S. Que seria o que? Eu posso escrever também RS. O que é RS? Que é o del R del S. Seria como se fosse o vetor gradiente da parametrização R, pensando que o T é constante. Aí fica o que? Eu vou derivar o primeiro em relação a S, o segundo em relação a S e o terceiro em relação a S. Ó, del x del S, del y del S, del z del S. Okay? Então o RT seria a derivada de todos os componentes da R em relação a T. Ó. E o RS seria a derivada de todos os componentes da R em relação a S. Okay? E a gente tem que esses daqui são dois vetores. Esses dois vetores aqui vão ser vetores tangentes à superfície. Tá? No próximo slide a gente vai ver um desenho que a gente vai ver o que significa isso. Mas eles são tangentes à superfície. Né? E a gente tem, se a gente pegar esse primeiro vetor, que é o del R del T, que é a derivada dos componentes da R em relação a T, e fazer o produto vetorial. Fazer o produto vetorial com o del R del S, que é a derivada dos componentes do R em relação a S, okay? Esse produto vetorial vai ser o vetor normal. Lembra que o vetor normal é o vetor perpendicular a quem? À superfície. Okay? Em cada ponto estudado. Okay? Só que é o seguinte, ele vai ser o vetor normal, ou seja, o vetor perpendicular à superfície, se esse produto vetorial for diferente de zero. Se for igual a zero, aí eu não posso afirmar isso, tá? Se for diferente de zero, aí sim eu posso afirmar. Esse produto vetorial for diferente de zero, na verdade, diferente do vetor nulo, né? 0, 0, 0. Aí eu posso falar que é o vetor normal. Tanto é que tem um nome especial. Se o RT, produto vetorial com RS, ou seja, quem que é o RT? É a derivada dos componentes do R em relação a T. Fazer o produto vetorial disso com o RS, que é as derivadas parciais do R em relação a S, ou seja, o produto vetorial entre esses dois. Se for sempre diferente de zero para todos os pontos, a gente fala que essa superfície é uma superfície regular. Ok? Então, se esse produto vetorial for sempre diferente de zero, aquela é uma superfície regular. Quer dizer que ela tem um vetor normal em todos os pontos dela. E isso daqui, ó, às vezes você pode escrever também desse jeito. Ó. Esse daqui eu posso escrever como RT, né? RT. O produto vetorial, eu gosto de usar X, né? Eu falei que o ponto geralmente é produto escalar, quando é produto de dois vetores, né? Produto escalar, e eu uso X quando é produto vetorial. Isso quando a gente vai fazer o produto entre dois vetores, né? Porque tem duas formas de você calcular o produto entre dois vetores. O escalar que eu uso ponto, o vetorial que eu uso X. Mas você pode usar esse daqui, né? Você pode verificar esse daqui, às vezes, simbolizando o produto vetorial. Então você pode ver, às vezes, escrito dessa forma aqui, tá? Mas esse daqui é o produto vetorial entre o RT e o RS, tá? Que é a mesma coisa. Vamos ver um desenho para tentar enxergar melhor? Olha só, aqui eu tenho o ponto P. Esse daqui é um ponto P da curva. Aí a gente tem que o del R del T, ou seja, as derivadas parciais dos componentes de R em relação a T, é esse vetor aqui que é tangente à curva no ponto P. Ok? Ou seja, é uma reta que vai lá, só belisca a curva aqui nesse ponto, né, e vai embora. E esse daqui, vamos colocar então, esse daqui é o del R del T, que eu posso escrever também só como RT, tá? E esse daqui, ó, esse daqui é o del R del S, ou posso escrever só como RS, tá? Que na verdade são as derivadas parciais de R em relação a S. É outro vetor tangente à curva. Ó, ele vem aqui, passa, só,
belisca, que é outro vetor tangente. E se você fazer o produto vetorial, você tem aqui o ΔR, ΔT e o ΔR, ds, se você fazer o produto vetorial entre eles, vai resultar no produto no vetor normal. Esse vetor normal, percebe que aqui ó, é 90 graus, ele faz 90 graus com a superfície, ok? Que é o produto vetorial entre esses dois. E aí a gente tem algumas formulazinhas, por exemplo, equações de reta tangente. Se eu quiser retas tangentes, na verdade vai ter infinitas retas tangentes aqui nesse ponto. Por quê? Porque tem infinitas retas tangentes. Se você pegar o plano tangente, pega esse ponto, pega o plano tangente. Se você pegar o plano tangente, todas as retas que pertencem a esse ponto, esse plano tangente, que passam por esse ponto, vai ser uma reta tangente à superfície nesse ponto P. Mas duas delas, está aqui a fórmula. Okay? Uma é a forma parametrizada, tá? Uma forma é o quê? Pegar o P e somar com U, esse U seria a variável de parametrização dessa reta tangente, multiplicado pelo RT, no caso por esse vetor. Ou, aí nos casos, esse daqui, o gama 1, seria esse daqui, ó. Ixi, vamos pegar outra cor. Se você pegar aqui, ó, essa reta aqui seria o gama 1 de U, ok? Já essa reta aqui, vamos ver se o roxo talvez dá certo. A reta que passa por esse vetor aqui seria aquele gama 2 aqui, que é pegar esse ponto P e somar com o RS, que é esse vetor, multiplicado pela variável de parametrização dessa equação da reta tangente. Então esse U é variável de parametrização não da superfície, é da reta tangente. Esse V também dá reta tangente, tá? Aqui a gente está chamando T e S, o nome das variáveis de parametrização dessa curva aqui nesse caso, ok? E aí a gente também tem uma forma para o plano tangente a essa superfície. Então o plano tangente, tem uma superfície e um ponto. O plano tangente, ou seja, o plano que só belisca naquele ponto a superfície, a gente tem essa formulazinha aqui. Né? E perceba que o plano vai ser duas dimensões, então o plano vai precisar de duas variáveis, que é o gama de UV. Né? Aí vai ser o ponto P, que é o ponto aqui de tangência, mais o U, que é uma variável de parametrização do plano tangente, vezes o RT, mais o V, né? Aqui tem 2V, mais o V vezes o RS. E o V é outra variável de parametrização do plano tangente, tá? Então o I e o V não são variáveis de parametrização da superfície, é do plano tangente, mesma coisa que U e V. Mas aqui são retas, né? Retas tangentes só precisa de uma variável de parametrização, no caso o plano tangente precisa de duas, tá? Isso daqui vai me dar a parametrização do plano tangente, ou seja, vai me dar o plano tangente parametrizado. Okay? Se eu quiser a equação geral do plano tangente, aí eu posso fazer similar do que eu fiz na aula passada. Então vamos ver um exemplo que vai pedir o plano tangente. A gente vai usar primeiro essa fórmula aqui, para a gente achar o plano tangente parametrizado. Tá? E aí depois a gente vai fazer similar com a aula passada para achar a equação geral do mesmo plano tangente. Tá? No mesmo ponto, então vai ser o mesmo plano tangente. Só que o plano tangente em um vai achar ele parametrizado, em outro vai achar a equação geral, só que é o mesmo plano tangente. Tá? Vamos lá. Ó. Encontre a equação do plano tangente da superfície parametrizada. Essa superfície parametrizada aqui, ó, R θ z. 2 cosseno de θ, 2 seno de θ z. Isso daqui a gente viu que é uma parametrização de uma superfície, né, de um tronco de um cilindro. Com o θ vai de 0 a 2π, de 0 a 2π, ou seja, da volta completa, e o z vai de 0 a 6, exatamente o que a gente viu lá no primeiro exemplo. E eu quero a equação do plano tangente nesse ponto aqui, R de 0, 1. Okay? Nesse caso, quando eu falo R de 0, 1, cuidado que é o θ 0 e o z1, tá? O θ 0 e o z1. O θ 0 quer dizer o quê? Ele não vai dar nenhuma volta, ele vai começar aqui, ó. Aqui está o eixo x, né? Que seria 0 graus. Se eu desse uma volta inteira, seria 2π. Então vai ser 0 graus. Ele não vai dar nenhuma volta e vai subir para o z1, né? Então vai ser mais ou menos esse ponto aqui, ó. Esse vai ser o nosso ponto que a gente vai trabalhar, né? Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, eu vou achar a equação parametrizada do plano tangente, né? O plano tangente seria um plano que é tangente a essa superfície, passa nesse ponto aqui, ok?
Então vamos lá, qual que é a fórmula que a gente acabou de ver? Essa daqui, né? Um gama, que seria a equação parametrizada desse plano tangente de UV, seria o nosso ponto P, né? Cuidado que o ponto P não é esse daqui, tá? O ponto P é esse daqui que a gente precisa jogar aqui, né? A gente precisa jogar o θ0 e o Z1 para achar o ponto P, tá? Mais o U de RT, mais o V de RS. Mas no caso a gente estava chamando T e S. Aqui o nome das variáveis de parametrização não é T e S, é θ e Z. Então vamos mudar aqui, Rθ, Rz, para ficar coerente com o que a gente tem. Então vamos começar. Vamos achar quem que é o ponto P. A gente viu que o ponto P vai estar aqui, né? Mais ou menos o ponto P vai estar aqui. Vamos então ver quem que é o R de 0, 1. Né? O R de 0, 1. Quem que é o R de 0, 1? Bom, é só trocar o θ por 0. Troca o θ por 0. 2 vezes cosseno de 0. Aqui 2 vezes seno de 0 e troca o z por 1. Né? Cosseno de 0 é 1 vezes 2 é 2. Seno de 0 é 0 vezes 2 dá 0. E o z é 1. Né? Então esse ponto aqui é o 2, 0, 1. Ok? Então até que a gente vê, ó, o x2, o y não andou nem para frente nem para trás, né? E o z1. Esse é o ponto 2, 0, 1. Achei. Beleza, o ponto eu já achei. Esse daqui é o P. É o nosso P. A gente precisa do Rθ. Né? Quem que é o Rθ? O Rθ é você pegar e calcular as derivadas, ok? Aqui do nosso R em relação a θ. Então vamos lá, qual que é a derivada desse primeiro componente em relação a θ? 2 cosseno de θ. O cosseno está aqui, a derivada vai ser menos 2 seno de θ, né? Menos 2 seno de θ. Aqui também, segunda coordenada, 2 seno de θ. O seno está aqui, a derivada vai ficar 2 cosseno de θ. E derivada de z é 1, tá? Mas cuidado, é o Rθ no ponto ali, ok? É o Rθ nesse ponto aqui, 0, 1. A gente está trabalhando nesse ponto, θ0 e o z1, não é nesse ponto que a gente está? Então eu não vou deixar o θ como θ e o z como o z. Tá? Eu vou trocar aqui o θ por 0 e o z por 1. Então vamos lá. Vai ficar menos 2, troca o seno. Que vírgula aqui, nada. Menos 2, troca o θ por 0. Por 0. E aqui 2, cosseno, troca o θ por 0. E o 1 é 1, né? Não tenho que trocar. Na verdade, não apareceu z para trocar aqui na derivada, mas tudo bem. Seno de 0 é 0, vezes menos 2 dá 0. Cosseno de 0 é 1 vezes 2 dá 2. E aqui tem 1. Tá? Então, o Rθ que eu vou jogar aqui não é esse daqui. É esse daqui porque eu já sei que é o ponto 0, 1, né? Sei que é o ponto 0, 1. Agora vamos calcular o RZ. Quem que é o RZ? Vamos derivar em relação a Z. Qual que é o R? Ó, o R é esse daqui, ó. Esse daqui é o R, ok? Vamos derivar em relação a Z. Primeiro componente é 2 cosseno de θ. Tem Z aqui? Não. É tudo constante? Sim, derivada de constante é 0. Segundo componente é esse daqui. Tem Z aqui no segundo componente? Não. Estou derivando em relação a Z. É tudo constante? 0. E aqui tem Z aqui? Tem Z aqui, né? Ah, eu errei uma coisa. Depois eu vou corrigir. Tem Z aqui? Tem. Derivada de Z em relação a Z é 1. Olha o que eu errei. Olha o que eu errei. Cuidado. Espero que você já tenha visto esse erro e ia me avisar aí nos comentários, tá? Mas se não viu, vamos lá. Olha o Rθ. Eu estou derivando em relação a θ. 2 cosseno de θ, a derivada fica menos 2 seno de θ. 2 seno de θ em relação a θ, fica 2 cosseno de θ. Mais z em relação a θ. Eu vou derivar z em relação... Aqui tem θ? Não. Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 0. A derivada de z em relação a θ é constante. A derivada de constante é 0. Então aqui vai ser 0. Ok? Então aqui na verdade é 0 e aqui é 0. Ok? Agora tá certo. E aqui a derivada... Aí é o seguinte, eu não precisava do RZ no ponto θ0 e z1. Aqui tem θ e z para substituir? Não, eu derivei e ficou só constante, né? Então é 0, 0, 1. Né? Na verdade, esse RZ é sempre 0, 0, 1 para qualquer ponto. Se você pegar qualquer ponto da curva, o RZ vai ser 0, 0, 1, porque a derivada não dependeu de θ nem de z. Agora vamos fazer nossa conta. Nossa conta é o que? Ó, esse daqui, ó, essa fórmula aqui. O gama de UV, que é o quê? Que vai ser a parametrização do plano tangente. Vai ser o ponto P. Quem que é o ponto P? É esse daqui.
que é o 2, 0, 1, mais o U e o V são as variáveis de parametrização do plano tangente, então não muda. O U que multiplica o Rθ, quem que é o Rθ? Cuidado que o Rθ não é esse, é o Rθ no ponto, né? Que é o 0,20, que é o 0,20, mais o V, que é a outra variável de parametrização do plano tangente, então continua a V, que multiplica o RZ. No caso, o RZ é 0,01 para todos os pontos, né? Então, nossa equação do plano parametrizado vai ser o seguinte, é só somar aqui, ó. Vamos somar os primeiros componentes de cada um, tá? Primeiros coordenadas de cada um. Aqui 2, aqui o U multiplica com 0, dá 0, o V multiplica com 0, dá 0. Então vai ficar só 2. Aqui 0, o U multiplica por 2 vai dar 2U, o V multiplica com 0 vai dar 0. Então fica 0 mais 2U mais 0, que é 2U. Aqui vai ficar 1. O U multiplica com 0, que é a terceira componente, tá? O U multiplica com 0, que dá 0. E o V multiplica por 1, que dá V, mais V. Ok? Então, 2 mais U vezes 0 mais vezes 0 deu 2. 0 mais U vezes 2 mais V vezes 0 dá 2U. 1 mais U vezes 0 mais V vezes 1 dá 1 mais V. Essa daqui é a parametrização de quem? Do plano tangente. Então, é o plano tangente parametrizado. Professor, e se ele pedisse a equação geral? Então, e se o exercício tivesse desse jeito, ó, equação geral, ó, encontra a equação geral do plano tangente da superfície parametrizada, essa aqui é a mesma superfície, tá? Com o mesmo intervalo, no mesmo ponto θ01, tá? Então, vai continuar nesse ponto aqui. Esse é o ponto P. O ponto P a gente já até achou, né? Vamos até voltar aqui, ó. O ponto P é 2,01, tá? A gente até achou 2,01. Agora a gente quer a equação geral. A equação geral lembra que o A, B, C, ó, isso daqui é uma equação geral de qualquer plano, tá? Mas lembra que no caso do plano tangente, no caso de qualquer plano, o ABC tem que ser um vetor normal ao plano. Okay? O ABC vai ser um vetor normal ao plano. Mas como é o plano tangente, o vetor normal ao plano também é o vetor normal à superfície nesse ponto. Okay? Então vai ter um vetor normal aqui à superfície nesse ponto. E esse vetor normal vai ser o quê? Vai ser o Rθ produto vetorial com RZ. Okay? A gente viu que o vetor normal tem essa fórmula. Então vamos calcular primeiro o vetor normal nesse ponto, para saber quem que é o ABC, que é o vetor normal ao plano. Porque o vetor normal à superfície também é o vetor normal ao plano tangente. Ok? Então vamos lá, o Rθ, no caso é no ponto 0,1. Né? O Rθ no ponto 0,1 a gente já calculou. Qual que é o Rθ no ponto 0,1? Vou aproveitar aqui para não precisar fazer conta de novo. Né? O Rθ no 0,1 foi esse daqui, 0,20. 0,20. O RZ no ponto 0,1 foi o que? Vamos voltar lá. Ó, já tinha feito. Foi 0,01. Foi 0,01. 0,01. Aí eu preciso do produto vetorial entre esses dois. Como que eu calculo o produto vetorial entre os dois? Aí é o seguinte. Você vai colocar, sempre que você vai calcular o produto vetorial entre dois vetores, com 3 dimensões, você vai colocar em cima o I, J, K. Aqui na segunda linha você vai colocar os componentes do primeiro vetor. Qual que é os componentes do primeiro vetor? 0, 2, 0. E na terceira linha você vai colocar os componentes do terceiro vetor, que é o 0,01. Que é o 0,01. E cálculo determinante. Quando a gente vai calcular o determinante, você vai copiar as duas primeiras colunas. E aí você vai multiplicar. Então vamos lá, vamos ver quem que é o Rθ, produto vetorial com RZ. Para multiplicar, diagonal principal você multiplica e mantém o sinal, diagonal secundária você multiplica e troca o sinal. Vamos começar aqui, ó, diagonal principal. I vezes 2 dá 2i, vezes 1, 2i. Então já tem lá o 2i. Agora aqui, j vezes 0 dá 0. E aqui, k vezes 0 dá 0. Vamos ver agora a diagonal secundária. Aqui, 0 vezes 2 vezes k dá 0. Aqui, 0 vezes i dá 0.
Aqui 1 vezes 0 vezes j dá 0. Okay? Então só ficou 2i. Ou seja, o rθ RZ é esse vetor aqui, 2, o que está junto com i é o primeiro componente. Junto com j, zerou tudo, que é 0, que é o segundo componente. Junto com k, zerou tudo também, que é 0, que é o terceiro componente. Então esse daqui é esse vetor aqui, ó. Esse vetor está aqui, ó, nessa direção. O x2 e tanto y como o z é 0. Esse é esse vetor normal. Então vamos substituir aqui. Vamos pegar aqui. No lugar, lembra que esse ABC tem que ser um vetor normal ao plano, mas no caso do plano tangente, um vetor normal ao plano também é o vetor normal à superfície. Então esse vetor aqui vai ser o 2, 0, 0, que é esse daqui que a gente acabou de calcular. Então aqui eu vou trocar o A por 2, vou trocar o B por 0, vou trocar o C por 0. Então ficou aqui 2x, 0 vezes y é 0, 0 vezes z é 0, mais d. Ok? Agora falta achar o d. Eu já sei que o A é 2, que o B é 0, que o C é 0. Falta achar o d. Como que eu faço? Aí eu vou trocar aqui no lugar do x, y, z. Lembra que eu troco o lugar de x, y, z pelo ponto de tangência. Qual que é o ponto de tangência? É o ponto que a gente troca o θ por 0, R1 lá na parametrização. E a gente já viu que esse ponto de tangência, né, era o 201. A gente já calculou, que é o 201. Se você não lembra, é só você trocar aqui o θ por 0, aqui na parametrização, e o z por 1, você vai achar isso daqui, 201. Então vamos trocar aqui? Vamos trocar aqui, ó, o x por 2, o y por 0 e o z por 1. Então vamos lá, o x vira 2. O y não precisa trocar, porque o y já zerou. Já tem multiplicando uma coisa com 0 aqui. Não precisa aqui. O z também não precisa, porque o que está junto com z é 0. Então, independente do valor do z, quando multiplica dá 0. Mais d igual a 0. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais d igual a 0. Esse 4 passa para cá, menos 4. Pronto, achei o valor de z. Então, a gente chegou. Que a equação geral do plano tangente vai ser o quê? Ó? Vai ser o A2, 2x. O B é 0, não preciso colocar. O C é 0, não preciso colocar. E o D é menos 4. Menos 4 igual a 0. Essa é a equação geral do plano, ó, do plano tangente aqui, ó, que passa exatamente nesse ponto aqui. É tangente à curva exatamente nesse ponto aqui. É esse daqui, 2x menos 4. Ok? Que é exatamente o mesmo plano que a gente achou aqui. É o mesmo plano. Só que é o mesmo, ó, é o mesmo plano. Só que aqui é a forma parametrizada daquele plano. É uma das formas parametrizadas do plano, que eu posso parametrizar de outra forma, tá? Mas é uma forma parametrizada desse plano. E essa daqui é a equação geral desse plano. Ok? Então, terminamos a aula por aqui. Espero que estejam gostando aí do curso. Espero que tenham gostado dessa aula. Abraços e bons estudos a todos.